a população quilombola residente em áreas quilombolas terá a possibilidade de se declarar através da pergunta: você se considera quilombola, né? Então, para a gente começar, eu pensei em falar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância dessa inclusão, né? Da população quilombola no censo. Certo. Então, na realidade, essa é uma iniciativa que é extremamente importante para políticas públicas para a população quilombola no nosso país, tanto no campo quanto na cidade, né. Eu trabalho, com os quilombos urbanos, eu trabalho aqui com Porto Alegre, né, principalmente, né, os quilombos urbanos aqui. Hoje Porto Alegre tem 11 comunidades quilombolas autorreconhecidas, né, o que torna, dentre as capitais, o que torna Porto Alegre dentre as capitais brasileiras, a a cidade com o maior número de quilombos urbanos no país, né. Então é extremamente importante, verificar a realidade, né, o in loco, né, entender, como é que, como que são as condições dessas comunidades quilombolas. Pra gente entender melhor esse contexto, né, o primeiro quilombo urbano titulado no país foi num quilombo aqui em Porto Alegre, foi o quilombo da família Silva. Então, isso ocorreu em 2009, né. Ele foi autorreconhecido, ele se autorreconheceu em 2004, né, mas a titulação, que não é uma titulação ainda, totalmente, de fato, ainda existe uma parte, que em conflito, né, ela não é total, né, esse processo de titulação ainda, ele não foi feito totalmente, mas o que a gente entende é que, desde 2009, como quilombo titulado, né, quais são as políticas públicas que essa comunidade hoje ela vem recebendo, né, ou a visibilidade, por exemplo, das políticas públicas aqui na cidade de Porto Alegre, né, e, as demais comunidades quilombolas, quer dizer, então, de um lado, existe uma expectativa realmente muito importante, né, que é entrar na estatística oficial, né, as demandas, dos territórios. Por um outro lado, né, a gente entende que existe uma questão, assim, muito, difícil de entender, né. Ao mesmo tempo que tem, que há o censo, que o censo que é essa oportunidade de conhecer esses territórios, a gente entende que a principal dificuldade das comunidades é a garantia da terra, é a regularização fundiária, né. Como é que o Estado, reconhecendo os quilombos através do censo, ele vai agir agora, com relação a essa pauta. Eu acho que essa é uma questão muito importante que o Estado brasileiro precisa responder a partir do censo, né, reconhecendo os territórios, as comunidades, as 7 comunidades certificadas, porque eu tinha comentado ali contigo, Lucas, que nós temos 11 comunidades autorreconhecidas, tá? Mas destas 11 comunidades autorreconhecidas, apenas 7 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, tá? E mas o município de Porto Alegre, né, pegando o caso a situação do município de Porto Alegre, ele reconhece, né, as 11 comunidades autorreconhecidas, né, porque esse é um processo lento e burocrático, né, que é a passagem do autorreconhecimento e a certificação da Fundação Cultural Palmares, mas ele reconhece, né, a existência dessas 11 comunidades, e aí a grande pergunta depois que o Estado entende a necessidade, entende a importância do censo, como que ele vai responder às reais necessidades dessa população, né, como, por exemplo, aqui de Porto Alegre.
Perfeito. E nesse sentido de dar visibilidade, né? Você participou de um projeto que é o Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre. Falando então sobre o Atlas, que tipo de informações foram levantadas nesse trabalho? Tá? Esse atlas ele foi organizado com a minha colega, né, também a Lara Machado Bittencourt, né, então uma organização nossa. Ele foi publicado no ano passado. A gente está agora com uma perspectiva, inclusive, de fazer o lançamento dele na versão impressa na universidade, com apoio da universidade. Então, nesse trabalho, nós realizamos um levantamento de 9 comunidades, de 9 quilombos urbanos, tá? No momento que nós estávamos fechando o Atlas, estavam se autorreconhecendo o quilombo Quede e o quilombo Santa Luzia, que são os dois últimos que se autorreconheceram agora recentemente. Então, esse levantamento, ele traz um histórico dessas comunidades a partir das cartografias. A gente faz um levantamento cartográfico da necessidade de afirmação territorial desses territórios, dessas comunidades, né? Que a necessidade de pensar políticas públicas, de demandas para essas comunidades, ela é urgente. Se a gente for pensar assim, todo o processo de reconhecimento que é burocrático, que ele vai acontecendo de uma maneira muito lenta, porque o Estado demora para fazer esse reconhecimento, né? E, e depois de pensar quais são as necessidades, as políticas públicas dentro desses territórios que estão associadas ao bem viver, a questão da saúde, a questão da moradia, a necessidade de um projeto de pensar, por exemplo, a questão da educação, de criação de uma escola quilombola para atender 11 quilombos urbanos, porque existem leis. Existe a educação escolar quilombola, ela, enquanto as diretrizes, né, elas já existem desde 2012. Então, a gente tem, assim, 2009, o primeiro quilombo urbano auto-titulado, não auto-reconhecido. Auto-reconhecido foi em 2004. Tá? Então, 2009, o primeiro titulado, e depois, na sequência, vindo os demais quilombos urbanos, né? E 2012 nós temos as diretrizes de educação escolar quilombola. Quer dizer, nós estamos em 2022, né? E até agora o Estado não reconhece, né? Não entende, vamos dizer assim, as necessidades dessas populações, respeitando a sua ancestralidade, a sua memória, o seu patrimônio civilizatório. Então, e aí com isso, a preocupação, quando nós elaboramos a questão do Atlas, isso foi um trabalho que foi junto com as comunidades, foi um trabalho ele é um trabalho coparticipativo, ele foi dialógico, ele empreendeu um trabalho que envolveu cartografias participativas, ou seja, o desejo de como essas comunidades queriam apresentar os seus territórios para a sociedade, né? Então, nós fizemos esse levantamento para discutir, para a gente pensar que discussões e que diálogos são possíveis a partir da questão da regularização fundiária, porque os conflitos sempre são muito presentes, né? Por causa da especulação imobiliária, né? Então, pela disputa, né, pela terra. Então, essas questões elas estão sempre permeando esses territórios, elas estão sempre presentes. E o Atlas ele foi um objetivo, vamos dizer assim, comum dessa relação entre como que a universidade, né, pode também construir e participar dessa sociedade, né, pensando junto com as pessoas, no caso ali com os quilombolas, as estratégias para a gente repensar uma cidade mais assim
mais justa, né, com mais equidade, e principalmente tentando desconstruir o racismo, né, que sempre permeia muito também esses territórios, né, o racismo estrutural. Sim, então entrando nessa questão, né, da ocupação dos espaços pelos grupos sociais, de que forma a gente pode observar, né, essa desigualdade existente? As desigualdades, elas estão relacionadas aos acessos e às suas oportunidades, né? Então, a desigualdade, ela já inicia quando a comunidade se autorreconhece, e a Fundação Cultural Palmares, por exemplo, né, burocratiza e demora para reconhecer o seu autorreconhecimento. Então, por exemplo, essa desigualdade ela já está, já é uma das primeiras questões que estão dentro desse processo. Depois, na sequência, né, quando ela se auto-reconhece, quando a Fundação Palmares reconhece, o Estado precisa começar a discutir a regularização fundiária. Isso vem levando anos no nosso país, né? Então, tem comunidades que já têm a sua certidão da Fundação Palmares há mais de 15 anos, e o seu relatório técnico de identificação e demarcação do território até hoje nunca foi concluído. Então, esse é um passo, né, também muito importante, que a gente entende o quanto que o racismo estrutural ele vem, né, dentro desse processo, devagar, de construir as barreiras, né, para que dificulte o acesso dessas populações ao seu efetivo direito à terra. Então, isso é uma questão. Uma outra questão de desigualdades muito fortes, elas estão relacionadas à inclusão desses territórios, né? Esses territórios, eles disputam, né? Eles estão na disputa com outras questões que envolvem moradia digna, envolve saneamento, envolve educação. Então, elas também se fazem presentes aí, nas oportunidades, no acesso, né, às políticas públicas, aos recursos que essas populações têm direito, né, para atender melhor as suas expectativas, para atender melhor o seu bem viver. Então, a gente pega, por exemplo, também a questão da saúde, né? Saúde da população negra, saúde da população quilombola, o que foi durante esse período da pandemia, né? Então, esses territórios, sem essa visibilidade, eles, eles tiveram dificuldades enormes, né? Para poder enfrentar, por exemplo, o contexto da pandemia da Covid-19. E o protagonismo, né, é basicamente dos próprios territórios, eles organizando as questões que estão envolvidas, por exemplo, ali a questão das tecnologias, o acesso ao ensino remoto, né, que não tinha, que não tem, que são as dificuldades ligadas ao acesso à tecnologia, que é extremamente desigual, a questão do desemprego, a questão de tudo que foi acontecendo, né, durante o processo ali que foi o contexto pandêmico, né? Então, as desigualdades, elas são estruturais mesmo, né? E eu diria que além das desigualdades econômicas, elas também são atravessadas pelas questões, pela postura, né, racista do Estado, né, em não visibilizar e não dar um aporte maior, né, necessário. E quando eu falo em aporte, eu tô me referindo a uma reparação, né, a reparação histórica e, sobretudo, né, a partir do trabalho, a partir da produção, né, da população negra, quilombola, indígena, né, da contribuição civilizatória que esses povos nos deixaram como legado,
E também eu diria que envolve uma reparação geográfica, porque geográfica no sentido do direito à terra e ao território, né? Quer dizer, você garantir todos esses direitos, à moradia, ao trabalho, né, à educação, à saúde, é uma parte. E uma outra parte é garantir a terra e o território. Então, por isso, a reparação histórica e geográfica. Perfeito. E agora falando especificamente sobre o Quilombo dos Alpes, ah, esse território ele, ele tem características específicas a serem destacadas. Como foi a relação do projeto, né, de vocês, do mapeamento com esse território em si? Ah, sim. Todos os territórios quilombolas, eles têm as suas características, eles têm as suas peculiaridades, né, que dizem respeito ao seu espaço, ao seu modo de viver, mas eles também se conectam, né, porque eles também têm muitas características em comum, né, e que estão relacionadas às identidades, a pertencimento, né? O nosso projeto com os Alpes ele começou em 2013, né? Quando a comunidade quilombola, as lideranças, a Rosângela, a Janja, né? E a Karina entraram em contato com a gente e aí nós fizemos uma cartografia participativa que se chamou os percursos, né, são as trilhas do Quilombo dos Alpes. Esse mapeamento, ele serviria de base para a gente implementar junto com a comunidade, para a comunidade se auto-organizar também num projeto de geração de renda, né, que seria trazer a questão da educação a partir do conhecimento do seu território, de montar e construir uma educação quilombola a partir do seu território, né? Então, o Quilombo dos Alpes é é o maior quilombo urbano em área aqui em Porto Alegre, né? Ele tem aproximadamente 58 hectares, né? E é um território que, além de estar, né, dentro da cidade, com características, né, com forte relação, né, com forte conexão, eu diria, com a cidade a partir, né, do modo de vida urbana, ele também tem algumas características, né, rurais pela extensão do próprio território que são mantidas ancestralmente e são mantidas no território, né? Então, esse mapeamento, ele tinha como objetivo a gente pensar o território a partir dos quilombolas, né, e com eles, né, pensar essa afirmação territorial na cidade. Então, o mapa, ele expressa os valores, né, afro-brasileiros civilizatórios. Todo o trabalho do mapa, ele contém, né, valores que estão relacionados à religiosidade, ancestralidade, memória, ludicidade, cooperativismo, né, oralidade. Então, são percursos que são percursos originários daquela comunidade, são percursos ancestrais mantidos pela memória daquela comunidade, que se vinculam ao território, se vinculam à maneira de ver, a maneira de viver com aquele território, né, que traz pertencimento e identidade. E aí esse mapa, ele acabou servindo, então ele possibilitou como um instrumento importante para a gente discutir uma educação geográfica, né, inclusive na universidade, ao mesmo tempo que isso também passa pela formação de professores, pela nossa formação, né, no campo da geografia, mas, ao mesmo tempo, para a formação e para a educação das relações étnico-raciais, porque o mapa vai congregando todas essas relações, vai articulando todas essas relações. E aí, junto com ele, a gente foi num crescente, né, porque nós temos ali do projeto das trilhas do Quilombo dos Alpes, que é um projeto de educação, geração de renda, que nós acompanhamos via extensão,
A gente também tem o projeto habitacional, eu não sei se tu conhece lá, Lucas, o território, mas nós também temos um plano habitacional que também é junto com a comunidade, é protagonizado pela comunidade, mas acompanhado por nós aqui da universidade. E também a gente também tem um projeto de letramento, letramento racial, posso me afoguei aqui, um projeto de letramento racial, projeto que a gente chama de afroalfabetização, que acompanha, né, principalmente a intenção é trabalhar com letramento, alfabetização de crianças, jovens e adultos, né, em diferentes faixas etárias. Então a gente trabalha assim de diferentes frentes ali no Quilombo dos Alpes. Com outros territórios a gente também tem outras atuações. Elas são menos intensas, mas elas também acontecem, né? Agora mesmo a gente está coordenando aqui em Porto Alegre, eu estou coordenando aqui o relatório técnico de identificação e demarcação do quilombo da família Lemos, né? E também acompanho o relatório antropológico do INCRA no quilombo dos Machados, né? Então a gente vai acompanhando tecnicamente também esses projetos que vão acontecendo dentro dos territórios.